Olá, alunos, boa tarde. Vamos para mais uma aula. Nós vamos continuar com o livro Buriti Mais Português. Hoje as páginas 157 e 158, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os fonemas, em especial o C, C cedilha, S, dois S's, SC, SC cedilha e XC. Geralmente, essas letras, né, essas sílabas, quando nós vamos utilizar em alguma palavra, algumas vezes tem o som parecido, né? Então, como eu costumo dizer, as regras da língua portuguesa são bastante complexas para a gente entender. Escreve com C cedilha, com S. Então, o que eu sempre oriento os meus alunos, né? Nós vamos trabalhar todas essas letras, né, para escrever aí as palavras. E aí a gente tem que prestar atenção na nossa escrita. Uma vez que eu escrevi e prestei atenção, eu estou ampliando o meu repertório de palavras. Então, logo, a próxima vez que eu for precisar usar esta palavra, eu vou lembrar como se escreve, tá bom? Então, só pra gente começar, nós vamos ler aqui este quadro, né? Ó, as letras C e S representam o fonema S em algumas palavras, né? O fonema nada mais é que a nossa fala, né? O jeito que a gente fala, como que a gente pronuncia as palavras. Então, nós temos alguns exemplos de palavras que são escritas com C e com S. Cinema, cedo, sítio, sapato, pasto e estrela. Só para a gente frisar, nós nunca começamos palavras com dois S's, com SC, com SC cedilha, com XC ou com C cedilha, tá? Essas palavras, elas nunca vão, essas letras, desculpa, elas nunca vão estar no início da palavra. As palavras são começadas com C ou com S. Essas outras aqui, elas são usadas no decorrer da palavra, pode ser aí no meio ou no fim, tá? As letras C cedilhas e os dígrafos SS, SC, SC cedilha e XC sempre representam o fonema S, tá? Então, a gente sempre vai ter palavras que são escritas desta maneira com o som de S. Exemplos: começou. Se eu colocar o C aqui, vai ficar errado, né? Vai ficar comecou. Então, por isso que ela dá o som de S, ok? Dessa, nascida, nasça e excelente. Aqui são só alguns exemplos de como a gente utilizar aí essas letras nas palavrinhas, ok? O que vocês precisam fazer aqui, ó? Escreva o nome do que está representado nas imagens. Depois sublinhe as letras e os dígrafos que representam o fonema S. Então, vocês vão escrever 600, cesta, compasso e onça. E depois vocês vão sublinhar, né, as letras e os dígrafos, né? Então, as letras ou SC ou os dígrafos aqui que vocês estão vendo, vocês vão sublinhar, né? Passar um traço embaixo. Aqui nós temos uma pequena resenha. O que é a resenha? É um resumão aí, né? Geralmente de um livro, de um filme. Antes da gente assistir, nós costumamos ler aí a resenha para saber do que se trata o filme, ok? Então aqui nós temos uma resenha do Mowgli, o Menino Lobo. Direção: Jon Favreau, Estados Unidos da América, 2015. Baseado na história atemporal de Rudyard Kipling, inspirado pelo clássico da Disney de 1967, o filme acompanha a história do menino que cresce na selva ao lado do urso Baloo e da pantera Bagheera, enfrentando perigos e descobrindo sua força interior, né? Então aqui tá disponível o lugar, né, ó, pra gente ver. Eu olhando essa resenha, eu já percebo que é um menino que mora na floresta, que mora com um urso, com uma pantera. Vou imaginar que é um filme de aventura, né? Que acontece lá no meio da floresta. Depois vocês vão vir aqui, ó. Quais são as principais informações que aparecem na resenha desse filme? Essa daqui a gente pode fazer
oralmente, tá? Nós iríamos conversar na sala. Então, quais são os pontos principais aí que aparecem nessa resenha, né? O nome do filme, Mowgli, o Menino Lobo. O diretor, né? A direção aqui, que é Jon Favreau, não sei como que se pronuncia, desculpem, tá? O diretor, o ano, né? Ó, aqui o lugar, o ano, a inspiração, que foi também em 1967. E aí ainda fala algumas explicações sobre os personagens e sobre o enredo de como é o filme, tá? Então, só para vocês entenderem as informações principais que a gente coloca na resenha. Essa daqui, vocês não precisam responder, que é só oralmente, tá? Quais são os possíveis leitores da resenha do filme? Quem será que vai ler essa resenha? São pessoas interessadas em ver o filme, né? Ah, saiu Mowgli no cinema. Ah, eu quero assistir. Então, eu vou procurar a resenha aí para saber do que se trata. Aí aqui, o que vocês precisam fazer? Essa daqui vocês vão fazer. Vocês vão sublinhar, né? Passar um traço embaixo das palavras do texto que apresentam o fonema S. Então, vocês vão procurar aqui, por exemplo, ó. História. Aqui no caso, baseado, ele não está com som de S, ele está com som de Z. Então, presta atenção que são as palavras, tá? Que apresentam o fonema S, ó. História, que mais? Inspirado, clássico, Disney. Prestem atenção, tá? O que dá som de Z não precisa. E o que dá o som de C também não, né? K, co, cu, por exemplo, também não precisa. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular nas palavras que você sublinhou as letras que representam esse fonema. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou sublinhar a palavra história. Qual que é o fonema? O S aqui. Então, vocês vão circular o S. Aí, qual que é a outra que eu vou aqui, ó? Inspirado. Eu vou sublinhar a palavra e vou circular o S, que é o meu fonema, tá? O que vocês precisam fazer. E aí aqui vocês vão escrever 2 palavras para cada letra ou dígrafo que você circulou. Um exemplo. Ah, eu circulei aqui a letra S. É só vocês escreverem palavras com som de S, tá bom? Não tem erro. Facinho aí, só vocês prestarem atenção, ok? Virando a folha, nós vamos aí... aqui vocês só vão completar, tá? Complete as palavras das duas colunas com as letras indicadas. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, pronto. Então, aqui vocês vão preencher com C ou C cedilha. Aqui vocês vão preencher com S ou com 2 S's. A 4, a gente vai fazer na oralidade. Então, a gente vai pular aqui a 4, tá? Nós faríamos na sala, vocês podem pular a 4 e vocês vão fazer a 5. Leia com atenção as palavras dos cartazes e resolva as atividades. Então, aqui nós temos algumas palavras, aqui nós temos outras e nós temos outras aqui que vocês vão fazer a leitura, tá? Qual é o quadro que contém todas as palavras escritas corretamente? É o quadro 1, 2 ou 3? Aí, como é que eu vou saber? Eu vou precisar de um dicionário aí, tá? Vocês podem utilizar o dicionário online, né? Digitar a palavrinha no Google para se certificar qual dos 3 quadros está escrito com todas as palavras corretas. Que palavras foram escritas incorretamente nos demais quadros? Escreva-as corretamente. Então, vamos supor, o quadro correto é o quadro 1, o 2 e o 3 está incorreto. Eu vou localizar as palavras que estão escritas erradas e aí eu vou escrever de maneira correta aqui, ok? Só uma dica, é uma palavra no quadro só que está errada. Tem um desses 3 quadros está certo, todas. Os outros 2 têm uma palavra errada em cada quadro. Então, vocês vão ter que procurar aí somente 2 palavras erradas, ok? Um beijo, tchau!